Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Agora encerrando o ciclo de comentário a alguns artigos do professor Olavo. Hoje eu vou falar sobre o Como Ler a Bíblia, um artigo que está na página 409 dessa edição, do mínimo, certo? Mas também vou deixar o link na descrição, como eu fiz também nos dois últimos, para você ler o artigo na íntegra, certo? Agora sim, como esse artigo é bem pequeno, em comparação com os outros, né, talvez eu leia ele todo aqui, tá? Bora ver como é que vai ser o andar da carruagem. É um artigo de 17 de janeiro de 2008. Eu gosto muito desse artigo, né? Desde a primeira vez que eu li, eu achei ele muito legal. E vocês vão ver que ele só fala da Bíblia no final. Vamos lá. Quando você lê um romance ou peça de teatro, não tem como julgar a verossimilhança das situações e dos caracteres se antes não deixar que a trama o impressione e seja revivida interiormente como um sonho. Ficção é isso, um sonho acordado dirigido. Como os personagens não existem fisicamente, mesmo que porventura tenham existido historicamente no passado, você só pode encontrá-los na sua própria alma, como símbolos de possibilidades humanas que estão em você, como estão em todo mundo, mas que eles encarnam de maneira mais límpida e exemplar, separada das contingências que podem tornar obscura a experiência de todos os dias. A leitura de ficção é um exercício de autoconhecimento antes de poder ser análise literária, atividade escolar ou mesmo diversão. Não é divertido acompanhar uma história opaca, cujos lances não evocam as emoções correspondentes. Vamos lá por partes. Então ele está dizendo que a gente não pode julgar a verossimilhança, a possibilidade de ser real de um romance, de uma história de ficção, se antes a gente não faz com que essa leitura toque na nossa alma. Porque a ficção é um sonho acordado, dirigido. O que é um sonho? Quando a gente sonha, a gente vive coisas fora do nosso cotidiano. A gente vive coisas até surreais, né? A gente vive realidades que muitas vezes falam do que está oculto na gente, né, de pensamentos, de emoções, ou até de verdades que nos estão ocultas, certo? E que se manifestam num sonho. Não estou falando que é uma visão do futuro, uma revelação, não estou falando disso. Estou falando que o sonho, a Sagrada Escritura fala que o sonho é o homem diante dele mesmo. O sonho é o homem diante dele mesmo. O que isso quer dizer? Que o sonho, ele fala de coisas que estão dentro da gente mesmo. Certo? De pensamentos, de emoções. É isso. E o que é um sonho acordado, dirigido? Né? Um sonho acordado é autoexplicativo, né? Você sonhar acordado. E dirigido porque é um sonho que está sendo guiado por um outro escritor. Não é você quem está guiando esse sonho, certo? Mas esse sonho acordado, dirigido, ele fala, ele revela coisas que tem dentro de você. Então, muitas vezes a gente lê um livro de literatura, e isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Não que eu tenha lido inúmeros livros, mas que já aconteceu várias vezes. Por exemplo, algum livro de literatura, eu começo a ler e aquilo não funciona, não encaixa, aquela história não me chama a atenção. E eu simplesmente não quero continuar o livro, eu deixo para lá. Certo? Outros livros conversam comigo de forma maravilhosa que eu simplesmente quero continuar a ler o livro. Né? Isso acontece com a gente, né? Quem busca ler alguma literatura já passou por essas duas emoções, é claro. Não é nada de extraordinário. Mas por que uma fala mais com a gente e a outra fala menos? Porque a que fala mais, ela está se revelando de forma mais próxima daquilo que nós temos dentro da gente. Não que a outra literatura seja ruim, talvez não seja o momento, né? Talvez não seja o momento, ou realmente talvez que aquela literatura não converse tão de perto assim da realidade do nosso mundo interior, né? Mas talvez mais algum tempo à frente, alguns anos à frente, né, ela comece a falar com a gente, né? Por isso que é interessante também a gente tentar voltar em alguns outros livros, enfim. Mas a literatura, ela precisa falar com o que há dentro da gente, certo? É o que ele diz aqui. A leitura de ficção é um exercício de autoconhecimento antes de poder ser análise literária, atividade escolar ou mesmo diversão. Então ela faz parte do processo de se conhecer melhor,
processo de autoconhecimento, certo? Eu tenho alguns exemplos aqui, mas eu não queria trazer, pelo menos não nesse vídeo, certo? De livros específicos que falaram comigo. Mas, enfim, né, alguns, eles realmente tocam em assuntos que... tá bom, tudo bem, vou falar. Teve um livro específico, né, de Machado de Assis, por exemplo, que falou de uma realidade que eu estava vivendo, que eu não estava enxergando. Eu não estava percebendo que eu estava exatamente igual a um personagem, ao protagonista da história. E só depois de ter lido, que eu tive essa epifania, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso continuar dessa forma. Não posso continuar desse jeito, senão eu vou ter o mesmo destino desse cara. E aí, de fato, né, eu comecei a prestar mais atenção nisso e tal, e foi um processo. Né, ainda estou nesse processo, convenhamos, né, já faz alguns anos. Mas é isso, a literatura ela faz isso com a gente, certo? Ela faz isso de forma mágica, de forma brilhante. A mesma exigência vigora para os livros de história. Tá, com o atenuante de que, em geral, o historiador já processou intelectualmente os dados e nos fornece um princípio de compreensão em vez da trama bruta dos acontecimentos. Se você não apreende os atos dos personagens históricos como símbolo investidos de verossimilhança psicológica, não tem a menor condição de avaliar em seguida se são historicamente verdadeiros ou não. O livro de história tem de ser lido primeiro como ficção, só depois como realidade. Então, para a gente compreender a história também, né? Só um parágrafo pequeno. O problema é que nem sempre as possibilidades que dormem no fundo da nossa alma, prestem bem atenção nisso daqui. O problema é que nem sempre as possibilidades que dormem no fundo da nossa alma nos são conhecidas. E então não podemos conhecê-las quando aparecem na ficção ou na história. O resultado é que a narrativa se torna opaca. Pior ainda, você pode se deixar enganar por falsas semelhanças, reduzindo os símbolos da narrativa a sinais convencionais de possibilidades já conhecidas, se não a estereótipos banais da atualidade. O reconhecimento interior não é só um exercício de memória, mas um esforço sério para ampliar a imaginação, de modo que possa abarcar mesmo as possibilidades mais extremas e inusitadas. Você não pode fazer isso se não se dispõe a descobrir na sua alma monstros, heróis e santos que jamais suspeitaria encontrar lá. Quer dizer, a gente precisa ler literatura com extrema sinceridade. Com a sinceridade de poder se deixar viver a vida dos personagens. De poder se mergulhar de cabeça nas histórias. Como, por exemplo, a experiência dos jovens que entraram em Nárnia. Né? Muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você já ouviu falar nas Crônicas de Nárnia. Né? Pode ter assistido aos filmes, pode ter lido o livro, pode ter somente ter escutado em algum lugar. Mas enfim, né? Não é possível que você não tenha ouvido falar no que é as Crônicas de Nárnia. Mas caso você seja uma dessas pessoas extraordinárias que nunca tenha escutado, nas Crônicas de Nárnia, nesse livrinho aqui, ó, tem um leãozinho aqui e tal, o C.S. Lewis, o autor, faz com que jovens entrem pelo guarda-roupa, né? Vamos pegar logo o mais famoso de todos, né? Quando eles entram no guarda-roupa, eles vão para um mundo mágico, Nárnia. E lá eles vivem vidas longas, certo? Eles ficam adultos, passam anos lá dentro. E quando voltam para o mundo real, eles estavam no mesmo tempo em que estavam quando entraram, certo? Então não passou sequer segundos de quando eles entraram. Eles viveram vidas lá dentro, amadureceram lá dentro, viveram experiências mágicas, encontraram criaturas fantásticas. E quando saíram, estavam no mesmo ponto em que entravam. Só que com um diferencial, eles estavam mais maduros. Essa é a experiência da literatura. A gente entra pelas páginas do livro, no mundo mágico, a gente vive vidas extraordinárias. A gente passa por experiências. Né? A gente tem que se deixar conduzir pela literatura para essa experiência acontecer. Né? Para a gente passar por esse processo, enxergar dentro de nós esses monstros, esses heróis e esses santos da literatura e da história também.
né? Se a gente lê, né, coisas que aconteceram na história, fatos históricos, a gente precisa passar, é o que o professor Olavo está dizendo, né? A gente tem que ler a história também com essas armas, certo? De se deixar conduzir por um sonho acordado dirigido. E então a gente sai do livro, a gente sai da leitura, né, passando, sei lá, minutos, talvez horas, só que sem mudar muita coisa no externo. O que deve ter mudado, o que precisa ser mudado, é a gente. A gente precisa amadurecer, vivendo essas experiências, certo? Se a gente passa pela experiência de um monstro, a gente enxerga se a gente enxerga esse monstro dentro da gente, a gente vê que esse monstro ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser derrotado por um herói que talvez também está dentro da gente, adormecido. Esse herói precisa despertar. Essa realidade heróica precisa despertar. Ou até a santidade, né? Personagens santos, onde a santidade, que é algo mais que heróico, é óbvio, né? Que é mais que heróico, porém não tão ativo quanto um herói. Um personagem santo, ele é muito mais heróico do que um herói, contudo, ele é mais passivo no sentido de ser aquele que se deixa conduzir por algo maior, por uma força maior, certo? Então nós temos essas três possibilidades dentro da gente. Nós temos monstros, certo? Que são defeitos, são problemas. Nós temos heróis, que são a nossa força ativa, que precisam vencer os monstros. E temos os santos. Os santos que são aquela força passiva que ela age como uma comunhão. Na verdade, ela reage, né, à graça que ela recebe. Então, a gente precisa entrar nas histórias, né? Compreensivelmente, os monstros são mais fáceis de descobrir do que os heróis e santos, né? Os defeitos dos personagens nos livros, né, são mais evidentes da gente enxergar na gente. O medo, o nojo, a raiva e o desprezo são emoções corriqueiras e bastam para tornar verossímil o que quer que nos pareça pior do que nós mesmos. Já aquilo que é nobre e elevado só transparece a quem o ama. Já aquilo que é nobre e elevado só transparece a quem o ama. E esse amor traz imediatamente consigo um sentimento de dever, de obrigação, como no célebre soneto de Rilke, em que a perfeição de uma estátua de Apolo transcende a mera contemplação estética e convoca o observador a mudar de vida, a tornar-se melhor. Eu vou ler esse soneto aqui. Eu não sou nada bom com poemas, com sonetos, não sou, tá? Mas eu vou ler aqui, de 4 traduções que eu achei, eu vou ler essa do Manuel Bandeira. Não sei se é a melhor tradução, não entendo disso, tá? Mas só para a gente se familiarizar com o que o professor Olavo está falando. Eu vou ler o soneto e depois eu volto aqui às páginas para a gente entender. Esse soneto é sobre um dorso, né, uma escultura, uma estátua de Apolo quebrada, que só tem o busto, né, só tem o corpo e o começo de uma das coxas, certo? Ele diz assim: não sabemos como era a cabeça que falta, de pupilas amadurecidas, porém o dorso arde ainda como um candelabro e tem, só que meio apagada, a luz do olhar que salta e brilha. Se não fosse assim, a curva rara do peito não deslumbraria. Sem achar caminho, poderia um sorriso e baixar da anca suave ao centro onde o sexo se altera. Não fosse assim, seria uma estátua. Não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera mais como pele de fera. Seus limites não transporia desmedida como uma estrela, pois ali ponto não há que não te mire. Força é mudares de vida. Em outra tradução, está no final assim: precisas mudar de vida.
Mas enfim, né? A grosso modo, né? Um grosso olhar, porque vocês sabem, eu não sou intelectual para ficar analisando soneto, né? Mas um grosso olhar sobre esse soneto, o que ele está falando? Né? Que a partir daquela escultura, né, que só tem o dorso, o resto da escultura, porque é o dorso de Apolo, certo? É o torso de Apolo. Não é um tronco qualquer, tá? Ele resplandece tudo o que falta. Falta a cabeça, faltam os braços, faltam as pernas, faltam os órgãos sexuais, certo? Mas o torso de Apolo, ele resplandece tudo aquilo que está faltando. Com a imaginação, a gente completa. E esse completar da imaginação que faz da peça ser algo precioso, tá? E aí no final, o autor, ele diz: força é mudares de vida, precisas mudar tua vida. Porque ao olhar para essa escultura e ao se deixar olhar por ela, a gente precisa compreender que existe uma realidade que não está visível, que não se mostra para a gente de forma tão fácil, certo? A gente precisa mudar de vida porque a gente precisa enxergar as coisas com este olhar, com essa perspectiva, de que uma peça incompleta resplandece a sua preciosidade naquilo que está faltando. E ela nos olha para que a gente faça o mesmo. Certo? Esse é o movimento. E é isso que o professor Olavo está dizendo aqui. Já aquilo que é nobre e elevado só transparece a quem o ama. Né? A nobreza e a santidade do herói e do santo. Tá? E esse amor traz imediatamente consigo um sentimento de dever, de obrigação, como no célebre soneto de Rilke, em que a perfeição de uma estátua de Apolo transparece à mera contemplação estética e convoca o observador a mudar de vida, a tornar-se melhor. A gente precisa amar esses valores que às vezes nós não temos, mas nós temos em potencial, certo? Valores mais elevados, para enxergarmos nesses heróis nós mesmos. O esforço que o herói teve para adquirir a virtude, para vencer os monstros, é um esforço que nós precisamos fazer. Certo? Não só em livros de fantasia, mas em literatura de ficção no geral. Né? Tem personagens que se esforçam para enfrentar uma realidade monstruosa. Não precisa ser um monstro literal, tá? Mas uma realidade monstruosa, defeitos monstruosos. E o caminho em que um personagem que erra e se lasca no final, vamos dizer assim, né? Mostra pra gente o caminho que nós estamos trilhando e o que nos espera lá na frente. Então a gente precisa fazer diferente. Uma outra história onde o personagem muda e se aperfeiçoa, mostra pra gente o que nos espera lá na frente se a gente se esforçar também. Mas a gente precisa amar esse ideal. A gente precisa amar esse objetivo. A gente precisa amar essas virtudes. Certo? A impressão humilde de não estar à altura desse apelo produz quase automaticamente uma reação negativa, o despeito, desdém, certo? Negando a existência do melhor, reduzindo-o ao banal ou fazendo dele uma camuflagem enganosa do feio e do desprezível. A alma encontra um alívio momentâneo para o seu orgulho ferido, restaurando uma autoimagem tranquilizante à custa de encurtar miseravelmente a medida máxima das possibilidades humanas. Que nada, ninguém consegue fazer isso, ninguém chega lá, ninguém é assim. Santo? Oh meu Deus! Se a gente não ama essas coisas, a gente começa a olhar com desdém para camuflar a nossa incapacidade, seja de amar essa virtude, seja de lutar por ela. Mas o artigo só tem um único parágrafo agora para a gente ler. E a gente não falou da Bíblia. Olha só que coisa legal. Prestem bastante atenção, porque se o título do artigo é Como Ler a Bíblia, não é como ler literatura de ficção, certo? A mágica vem agora. Se esse problema existe em qualquer livro de ficção ou de história, imaginem na Bíblia, onde o personagem central é o próprio Deus. Abrir-se ao chamado da perfeição divina é trabalho para uma vida inteira e mais alguns dias, e vem entremeado de inúmeras derrotas e humilhações. Mas sem isso, você não encontrará
uma só palavra na Bíblia. Você não compreenderá uma só palavra da Bíblia. 100% do ateísmo militante consiste em despeito e incapacidade de leitura séria. Então, como ler a Bíblia? Como a literatura de ficção, onde o personagem central é o próprio Deus. É claro que é o próprio Deus. A gente vê Deus se revelando e agindo o tempo todo. Desde o princípio do Gênesis, passando pelas histórias do povo de Israel, a encarnação do Verbo, a ação de Cristo no mundo do Evangelho, a manifestação da força de Jesus Cristo nos seus apóstolos, até o fim dos tempos no Apocalipse. É a história de Deus. E como ler a história de Deus, a história sagrada, se nós não nos enxergarmos dentro dela? Não só no sentido de a gente prolongar a história de Cristo até os dias atuais. Não é só isso, tá? Não é só a gente pensar que a Bíblia não terminou com a morte do último apóstolo e ela continua e nós fazemos parte dessa história contínua. Não só isso, mas nos inserirmos dentro dela de forma perene, certo? Tirando a história da Bíblia do tempo histórico e colocando no evo, na eviternidade, no tempo contínuo, no tempo que se manifesta na medida que a gente o evoca. Quer dizer, na medida que a gente lê o texto sagrado, a gente está trazendo aquele tempo de volta para o agora, certo? Para o acontecer. Então a gente precisa entrar nessa história também. Ver na virtude de Davi, no defeito de Saul, a nós mesmos. Enxergar a nós mesmos lá dentro. E ver na grandiosidade de um Moisés, por exemplo, a grandiosidade que nós precisamos alcançar. E que nós não alcançaremos por nossas forças. Porque Deus, Ele não só revela essa história, mas Ele também ensina o caminho. A santidade, como eu falei lá atrás, é uma espécie de reação. Não é um movimento ativo como o de um herói. A gente coopera com a graça. A graça opera e a gente coopera. Deus vem e a gente corresponde de forma positiva. A gente se deixa conduzir. A nossa ação é a ação de se deixar conduzir por Deus. E na medida que a gente lê a história sagrada, a gente não só precisa viver isso, como a gente precisa amar isso. Então, ler as Sagradas Escrituras é lê-la como um sonho acordado dirigido? Sim. Só que mais do que isso. Um sonho acordado dirigido pelo próprio Deus. Dirigido pelo próprio Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ler a Bíblia, ora bolas. Não é? Uma coisa que eu fico indignado é como a gente vive a realidade de que Bíblia não é coisa de católico. Né? Parece que Bíblia não é coisa de católico, porque os católicos não leem a Bíblia inteira. Tudo bem, católico lê Bíblia, não estou dizendo que não lê. Né? Mas a gente precisa conhecer a história sagrada. A gente precisa ler a Bíblia inteira, certo? Pelo menos uma vez na vida. A gente precisa conhecer toda aquela história. Tá? E aí fica o incentivo, né? O convite para que a gente faça isso, certo? Quem nunca fez isso, faça, vale a pena. Tá? Vale a pena, vale muito a pena. E para finalizar, né, não posso deixar de perder a oportunidade de fazer uma propaganda, mas é uma propaganda saudável porque não vou cobrar nada de vocês. Né? Eu tenho aqui, se você está caindo de paraquedas aqui e não conhece meu trabalho, tem um grupo de estudos das Sagradas Escrituras, certo? Chamado Depósito da Fé. Os vídeos estão todos disponíveis aí no YouTube, não pretendo tirá-los daqui, certo? Você pode assistir desde a primeira aula, que foi em março, tá? Até agora. E pode entrar no grupo de WhatsApp também, que o link está aí na descrição, é de graça, tá? Lá no grupo a gente conversa mais de perto, certo? Eu estou de forma mais acessível para falar sobre as Sagradas Escrituras e sobre qualquer outro assunto que seja satélite desse, né? Para melhorar a nossa leitura da Sagrada Escritura, tá bom? Inclusive, essa semana eu vou dar início ao último livro selecionado do Antigo Testamento, porque também a gente não está lendo a Bíblia inteira aqui no grupo, tá? Porque senão isso levaria muito tempo. Eu selecionei 20 livros das Sagradas Escrituras para analisá-los, certo? E já estou entrando no último do Antigo Testamento, que é o livro de Jonas. O último livro que eu selecionei do Antigo Testamento é o livro de Jonas, e já irei iniciar o Novo Testamento com o Evangelho de São João na sequência, tá bom?
Então, fica aí o convite para você participar do grupo do Depósito da Fé e acompanhar os vídeos, certo? É uma tentativa da gente entrar nessa história sagrada, tá bom? E se você gostou desses vídeos, dessa série, dessa pequena série de vídeos que eu fiz, né, a antologia do pensamento religioso do professor Olavo e a análise dos 3 artigos, comenta aí na descrição do vídeo, certo? Deixa aí nos comentários o que você achou da série. Se tem algum dos artigos que você gostaria que eu comentasse, certo? Se tem mais algum artigo ligado à religião, certo? Artigos do professor Olavo ligados à religião, que estão lá na lista do primeiro vídeo dessa série, tá? A religião segundo Olavo de Carvalho. Tem lá na descrição daquele vídeo uma série de artigos, todos os artigos do professor Olavo em ordem cronológica, ligados à religião. Se tem algum daqueles que você gostaria que eu comentasse também, deixa aqui nos comentários, ou então me manda uma mensagem, tá? Que eu vejo a possibilidade e faço um vídeo aqui para vocês também, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.